Meus irmãos, boa tarde. Nós, como falamos e publicamos agora no Instagram, né? Estamos agora no Facebook e também no WhatsApp, para que nós pudéssemos dar uma pequena palavra sobre as nossas eleições e a nossa posição como igreja. Irmãos, eu não lhes peço desculpa, mas lhes peço perdão pelo que nós iremos falar aqui. Sabemos que não vamos atingir ninguém, porque Deus nos colocou nos deu inteligência e a sabedoria dele, e nós devemos saber as nossas limitações. Mas há coisas, irmãos, que nós não podemos deixar de nos manifestar. Vocês estão diante de um irmão que tem muitos defeitos, mas esse irmão não sabe ficar em cima do muro sem se posicionar. Eu fico muito triste com um cristão, com liderança que não se manifesta. Muitas vezes, irmãos, nós como povo de Deus, que somos um povo destemido, muitas vezes nós nos acovardamos por não se manifestar. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Nós observamos na Bíblia vários homens de Deus que deram a sua vida. O primeiro mártir da igreja, Estevão, que foi apedrejado. E hoje nós vivemos momentos diferentes na igreja, mas com a mesma filosofia cristã. A igreja, ela é representante de Deus aqui na terra. A igreja, ela é a embaixada de Deus aqui na terra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E nós hoje estamos vivendo momentos de nos calarmos e as pedras estão clamando. Por causa de mim, por causa de você que não se posiciona. Eu tirei esse horário, porque esse horário sempre nós fazemos devocional pela parte da manhã, antes de começar o expediente. Eu também agora estou no horário de repouso e almoço. Eu não quero interferir no meu trabalho. Nós temos que ter sabedoria para isso. Mas eu não poderia, irmãos, ficar calado. As pessoas dizem, não, ninguém pode, religião, política, futebol não se discute. Isso é a pior mentira que tem. Mentira. Se eu ouvir da boca de um cristão, eu não tenho, irmão, vergonha de dizer nem de me arrepender. Isso é mentira. Porque o povo de Deus é um povo culto. Não é um Zé Ninguém qualquer da vida, não. Muitas vezes nós nos colocamos numa certa humildade que deixamos as pessoas nos pisar. Mas nós temos a sabedoria de Deus, meu irmão. E nós estamos vendo as coisas passarem, não que nós vamos se degladiar, né? Não, degladiar. Não. Mas nós devemos manifestar a verdade, meu irmão. Se isso aqui me valer a retirada da rede social, glória a Deus, meu irmão. Mas eu, como cristão, não posso me comportar como certo cristão dentro da igreja que se comporta politicamente, nesse partidarismo, tá? Com jogo de interesse, querendo ver a parte que beneficia ele. Não, se eu sou beneficiado, se eu tiver aqui, se eu for, eu não posso perder meu emprego por causa disso, por causa daquilo. Onde é que está a minha vida cristã nisso daí, meu irmão?
Onde é que está a minha convicção cristã? Eu prego tudo dentro da igreja. Tudo, não tudo, mas quando toca na parte que me cabe, que mexe comigo, no meu patrimônio, no meu emprego, ou em qualquer outra coisa, não, ali, tocou ali na minha ferida. Cadê o meu amor ao próximo, irmão? Que eu prego. Eu prego tantas coisas dentro da igreja. E cadê meu amor ao próximo? Eu só quero para mim, ver a nós. Então nós devemos... Oi, Miqueias. Paz, meu amado. Muitíssimo obrigado, viu, pela tua presença. Abençoado de Deus. Então está faltando posicionamento dentro das igrejas. E nós como cristãos, principalmente nossas lideranças, irmãos, que não dão a cara para bater. Posso estar machucando, mas não posso me ocultar da verdade. Aponte, eu tenho 100 erros. Pode apontar, meu irmão, meus 100 erros. Mas os meus erros não te dão o direito de você ficar calado por certas coisas que está havendo hoje dentro da igreja. Nós somos muito fáceis de apontar os erros dos outros, mas nós não nos posicionamos como verdadeiramente Jesus quer que nós venhamos nos posicionar, como profetas de Deus. Profeta de Deus, irmão, ele dá cara para bater, irmão. Profeta de Deus não fica encurralado, não. O profeta de Deus, ele vai para dentro da caverna, mas a caverna faz com que ele vá meditar. O profeta de Deus vai para o calabouço. O profeta de Deus corre para o deserto, passa por vale. Mas os profetas de Deus hoje, eles se escondem dentro de uma bolha inatingível, para não ser atingido e não para atingir ninguém. Nós estamos vendo isso, não foi só essas eleições agora em Fortaleza que houve agora. Não, mas muitas outras eleições, irmãos, que nós estamos vendo. Não é a igreja, costumo dizer, já falei isso na igreja, já falei isso aqui em outros vídeos, volto a falar. Não é a igreja pegar e dizer, olha, vote aqui nesse candidato aqui, vote aqui nesse candidato, pode votar nele. Não é a igreja dizer isso aí, não. É a igreja conscientizar os membros, que se nós fôssemos ensinados, conscientizados, nós não seríamos levados aí por esses comunistas que hoje habitam dentro da igreja, mas desvirtuaram o verdadeiro significado do comunismo. Hoje o comunismo, ele se auto-beneficia por uma cúpula que antigamente queria protestar contra aqueles nobres da época, né? Os comunistas antigamente, eles queriam protestar contra os nobres, as classes ricas da época, para beneficiar os proletários, a classe baixa. Mas hoje, essa classe baixa que se fez alta e tomou o poder, eles estão tomando para si as nossas riquezas, que é o nosso poder de decisão, a nossa mente, a nossa liberdade. E hoje eles se fecham nessa chamada bolha que eu falei agora há pouco tempo e ficam ditando regras. Mas Evaldo, a igreja é para ir contra essas pessoas? É para criar confusão, criar contenda? Não. Não, irmãos. A igreja é para ter posição firmada em qualquer circunstância, em qualquer ocasião. Mas a igreja, ela recua. A igreja de hoje está recuando. E Deus diz
o meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas por quê? Porque as nossas lideranças não estão nos instruindo. E hoje nós estamos vendo os homens amantes de si mesmos trazendo para dentro da igreja doutrinas diabólicas. Sim, irmão, doutrina diabólica. O comunismo é uma doutrina diabólica. Não, mas quando Karl Marx, que foi um dos precursores do criador da doutrina do comunismo, ele criou para que a classe baixa, proletariada, tivesse os mesmos direitos e as mesmas condições da classe alta, da classe da nobreza. Mas o que é que esse comunismo hoje está fazendo? Eles estão pegando as pessoas, os empresários, tá? Estão tornando, ou ele fica aqui e eles pegam as empresas ficam aqui e são exploradas, ou então eles vão para fora do Brasil, como tem outros países também fazendo a mesma coisa. E eu e você, nós ficamos desempregados, porque não tem emprego para a gente. E se nós não tivermos empregos, nós ficamos dependentes do governo, do sistema do governo. Aí o governo me dá uma cesta básica, me dá um vale-gás, me dá um vale-leite. Aí eu fico pegando do governo. O governo fica me dominando, saltando aos poucos para mim. Eu costumo sempre dizer, não me dê cesta básica, não me dê vale-gás, me dê trabalho. Porque o trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho, ele nos dignifica. Mas hoje nós estamos, como cidadãos e como cristãos, vivendo sobre uma falsa proteção. Por falta de posicionamento das nossas lideranças. Alguns têm medo de se posicionar. Não, se eu me posicionar aqui, eu posso perder a igreja, eu posso perder isso, aquilo outro. Olha, irmãos, o negócio é muito profundo no nosso meio. Há coisas que eu sempre digo, que é para se discutir em escolas dominicais, mas chegou a certo ponto, irmão, que não tem mais como nós aceitarmos, fica atravessado em nossa garganta. E por nós não sermos instruídos nas escolas dominicais, está o povo aí todo perdido, povo sem convicção do que é uma vida cristã. Povo que não sabe em quem votar. E se vota, não sabe por aquele partido, qual partido que aquele partido toma, qual o partidarismo que aquele partido toma. Mas ensinar outras coisas ali dentro da igreja, eu ensino, mas a verdadeira essência da palavra de Deus não está sendo ensinada dentro das igrejas, irmãos. Não está. Muitas vezes, irmãos, nós nos tornamos hipócritas. É ensinar sobre a salvação. Nós pregamos um evangelho bonzinho, mas o evangelho, meus irmãos, não é só eu vim aqui aceitar Jesus, está tudo bem. Está tudo bem não. Quando nós aceitamos Jesus, há uma guerra espiritual. Está tudo bem não.
mas nos preparam para aceitar Jesus, mas não diz, olha, não nos ensina que nós vamos participar de uma guerra espiritual. E hoje nós estamos vivendo essa guerra espiritual. Mas são poucos aqueles que se diz santão, santarrão, né? Estão participando da guerra espiritual, mas não tomam posição. Eles dizem que estão participando de uma guerra espiritual, mas não tomam posição. Pergunte se Cristo andou em cima de muro, se Cristo não se posicionou, se o verdadeiro cristão nunca se posicionou. O verdadeiro cristão, irmãos, ele tem que tomar uma posição. Não adianta eu ficar apontando erro de ninguém, mas de posições que nós devemos tomar dentro das igrejas, nós temos que falar, irmãos. Se nós não cuidamos, não estamos cuidando nem da nossa casa, irmãos, tá certo? Há muitos de nós que estamos dentro da igreja e não estamos cuidando nem da nossa casa. Eu quero cuidar do povo de Deus. Não, a salvação individual é individual. A salvação é individual, sim. Mas pregue na igreja também aquilo que você vive dentro da sua casa. Eu posso estar louvando, cantando, falando em línguas. Posso. Glória a Deus por isso. Mas a vida cristã não é só isso, irmãos. A vida cristã é raiz. Nós somos uma árvore que frutificamos. A árvore que dá bons frutos, outras que dá frutos, maus frutos. Como eu estou adubando, aguando essa árvore? É inadmissível, meus irmãos, nós como cristãos, volto a dizer, o irmão Evaldo está falando aqui, pode apontar os erros do irmão Evaldo e pode chegar para mim, pode falar. Se eu tiver os erros que você está me dizendo, eu admito, eu sou homem para isso, porque Cristo veio nos salvar, não para que nós viéssemos andar de cabeça baixa, mas Ele veio nos salvar para nos fazer homens e mulheres. Quando eu falo homens e mulheres, são homens de caráter. Já falei, pode apontar os meus erros, tá? Mas muitas vezes nós só observamos os defeitos dos outros e não observamos as virtudes. Mas não há virtudes para um inerte. Irmãos, uma das piores coisas que tem é você ser cúmplice. Você ser cúmplice. E hoje nós dentro das igrejas, estamos sendo muito cúmplices do que está ocorrendo aí fora na sociedade. A sociedade está vindo para dentro da igreja e ditando normas. Pelo contrário, nós como cristãos temos a verdade e a sabedoria para direcionar uma sociedade. Mas estamos nos ocultando daquilo que nos foi otorgado como igreja, como parâmetro, como ordem e decência neste mundo. Abacuque, no capítulo 1, ele diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão que fazes ver a iniquidade e ver a vexação?
Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também que suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai juízos pervertidos. Porque a razão faz com a iniquidade e a vexação, porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também que suscite a contenda e o litígio, porque porque esta causa a lei se afrouxa. A lei, irmãos, é frouxa. Aí ele diz, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo. E o juízo sai pervertido, ao contrário. Em vez do ímpio ser punido por as suas impiedades, o justo que é punido. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo eu em vossos dias uma obra, que em vós não crereis quando for contada. Quer dizer, as coisas hoje estão tão pervertidas, valores, inversão de valores, que se nós formos contar daqui uns dias, mas como é que o Brasil, como é que um país, aquele cristão, vive dessa maneira? O que é isso? Irmãos, nós falamos muito, não podemos discutir sobre política, futebol, religião, isso não se discute. A igreja é para discutir, irmãos, dentro de nossas igrejas, dentro das nossas congregações. Se nós não tivermos essas coisas entre nós, porque a Bíblia diz aonde há reunião, certo? Aonde nós nos reunimos de lá em Provérbios, dali sairá uma verdadeira onde nós nos acordarmos, ali sairá uma verdadeira um verdadeiro ensinamento, dali sairá um verdadeiro posicionamento. Por quê? Porque a igreja, ela é sábia, irmãos. A igreja não é como o mundo, não, que se reúne para tirar proveitos para cada um daqueles que estão ali reunidos. Mas a igreja é diferente. A igreja é para ser diferente. Mas hoje nós queremos fazer o que o mundo faz. Eu fico muito triste, irmãos. Eu gosto de respeitar as pessoas. Tenho consideração. Mas a partir do momento, irmãos, que as pessoas não tomam posição, as pessoas hoje estão mais para punir do que encontrar uma solução. E nós, como igreja, hoje estamos assim, punindo e não buscando solução. Muitas vezes, eu e você, nós fugimos de nossas responsabilidades. Olha, irmãos, volto a falar, tenho defeito, mas eu falo com autoridade. Quem quiser me questionar, pode me procurar. Seja quem for, pode me procurar. E sabe a minha posição. E eu aponto os pingos nos is.
Irmãos, é chegada a hora de nós como igreja tomarmos posição. Não vai ter mais coisinha frouxa, coisa boazinha para a gente não. Perseguição. E dentro da própria igreja vai haver perseguição. Que é para justamente nós nos posicionarmos. E a Bíblia diz que quando Deus começar a agir, a justiça vai começar dentro da sua própria casa. Deus vai começar a purificar. Aí vai ver os verdadeiros cristãos. Nós estamos preocupados muito com o padrão do templo. Mas não nos preocupamos com a verdadeira igreja, os membros. Eis a questão, irmãos, que muitos membros estão saindo dentro da igreja. Não sei porque Deus está fazendo limpeza. Deus faz limpeza sim. Mas tem muitas pessoas saindo de dentro das igrejas, não são aqueles intrusos, não. São pessoas que entram para dentro da igreja, que aceitaram Jesus ontem, na próxima semana já não vem. E há uns que saem também, que é óbvio, né? Que a palavra de Deus fala daqueles que se apostatam da fé. Os irmãos sabem o que é apostasia, sabe? Não estou falando de política não, certo? Apostasia. Se apostatam da fé. Porque muitas vezes nós não sabemos alimentar essas pessoas, falar a verdade para elas. Nós estamos acostumados muitas vezes, irmãos, a encher o bucho das pessoas, mas não damos o verdadeiro alimento para elas. Certo? Porque quando se dá um pão vivo, quando você se dá de beber a verdadeira água da fonte da vida, as pessoas não vão ter sede de buscar em cisternas ou poços imundos, não, irmãos. Ela vai buscar lá na igreja, porque a igreja é para ter água pura, limpa e cristalina. Muitos se apostatam da fé, ou então viram, né? Se apostatam da fé é virar, né? A incredulidade, ser isso, ser aquilo, procurar uma seita, por causa que muitas vezes eles nos indagam e nos perguntam e nós não sabemos responder, ou então por outro nós nos ocultamos de responder aquilo que eles querem saber. Não que eu não posso responder isso aqui, que não posso criar polêmica, contenda. Irmão, tire isso das vossas mentes, irmão. Deus nos deu sabedoria para quando chegasse o ponto de uma contenda, você amenizar. Ou então chama ele para o cantinho, responda. Mas você deixar as pessoas sem resposta. Eu nunca fui de acordo com isso dentro de igreja nenhuma. Nunca, irmãos. Deus, irmão, nos dá sabedoria e nos dá condição para respondermos qualquer pergunta, irmãos. Porque a igreja, ela é a multiforme sabedoria de Deus. Ela é para ter resposta para tudo. Para tudo. Para tudo. Mas nós não estamos dando as respostas suficientes para que essas pessoas elas possam absorver, possam se alimentar com a verdade,
Mas eu e você, irmãos, nós estamos em cima do muro. E essas pessoas, quando nos vê, quando nos nota que nós não temos, somos inseguros, eles nos dominam. Mas nós, como verdadeiros líderes, eu não vou me colocar como líder, não. Mas você, como verdadeiro líder, meu irmão, você deve se posicionar. A autoridade que Deus nos deu não foi essa autoridade terrena, não, é do alto. Muitas vezes nós buscamos credenciais, mas não temos credibilidade. Que nós viemos buscar, irmãos, credenciais, sim, tudo bem, mas que nós venhamos ter credibilidade. Eu procuro hoje muito posição, mas eu procuro essas posições, mas não me firmo. Mas quando eu tenho uma firmeza, eu sei no Deus que eu tenho crido, eu tenho domínio. Jesus nunca perdeu o domínio. Pelo contrário, Jesus sempre tinha uma resposta. Eu costumo sempre dizer o seguinte: Jesus foi o maior político que houve na face da terra. Você ser político não é você ser esses homens que buscam se idolatrar, ser amantes de si mesmos. Mas você ser político é você ter um discurso abalizado, não persuasivo, não, mas um discurso estabilizado, que todo mundo lhe dê a credibilidade. E isso é a virtude de um líder. Quando discursar, todo mundo dá credibilidade a ele. Porque quando alguém notar que você não tem estabilidade, você será dominado. Mas Jesus nos colocou aqui neste mundo, a igreja, irmãos, não para manipularmos ninguém, mas para ter o domínio. E hoje nós estamos nos deixando ser dominados por uma minoria. É inacreditável, irmãos, uma minoria dominar a maioria. Mas isso ocorre por falta de determinação de cada um de nós, como povo de Deus, que temos a verdadeira sabedoria, mas muitas vezes não temos o domínio da palavra. Nós estávamos fazendo uma meditação em Salmos, estamos fazendo ainda Salmos. Hoje nós meditamos, viemos devocionar o Salmo 121. Semana passada, quinta-feira, terminamos o Salmo 119, que são 176 versículos. E é interessante que Salmo 119 é um verdadeiro avivamento para a igreja. Salmo 119, irmãos, ele fala da lei do Senhor, fala dos estatutos de Deus, fala dos testemunhos de Deus e dos princípios. Porque o que aviva o povo não é esses movimentos, não. O que aviva o povo é a palavra, irmãos.
Se você tiver a palavra de Deus guardada no seu coração, como o salmista assim diz, você jamais será levado por qualquer vento de doutrinas. E Paulo, eu vou sempre relatar isso, quando ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 4, sobre aquelas pessoas que chegam no teu ouvido, falando cochichões, querendo te ludibriar. Você diz, eu sei o Deus que eu tenho crido. E hoje as pessoas estão assim, irmãos, em nossas vidas. Chega alguém dali e diz, olha, fulano de tal, vota em fulano de tal, faz assim, meu irmão, não é assim não, peraí, meu irmão. Volta a falar. Nunca concordo e vou concordar de alguém levar para o púlpito o seu candidato. Mas que nós, como igreja, devemos instruir os nossos membros a qual partido eles devem absorver e ensiná-los, induzi-los a conhecer os estatutos de cada partido. Mas hoje não. Nós estamos lá dentro da igreja, com posições dentro da igreja, e induzindo irmãos a votar no candidato A ou B. Eu, como voto fala, tem meus defeitos, mas eu não procedo dessa maneira. Não concordo. Não concordo com isso. Mas bato de frente com qualquer um. Esse negócio de dizer que igreja não é para discutir política, isso é mentira. É mentira. A igreja é para instruir todos os seus membros. Às vezes nós falamos de comunismo, de ideologias, por aí, o pessoal acha, irmão, só fala em comunismo e ideologia, meu irmão, vá saber, vá procurar o significado de comunismo e vai ver o que foi que o comunismo fez contra o cristianismo, o idealizador do comunismo. O que ele quer das famílias? A família não é um projeto de Deus? É. Por que foi que Deus criou pai e mãe e filho? Para saber como um filho se relacionar com o pai ou com a mãe. E nós aqui aprendemos nesse plano terreno, esse relacionamento, para quando atingirmos o plano espiritual, nós sabemos nos relacionar com Deus. Princípios, irmãos, isso é princípios. Meus amados irmãos, nós já estamos aqui encerrando, porque já vai entrar no horário já comercial do nosso trabalho e nós queremos agradecer a Deus. Vocês me desculpem até a maneira, agora eu peço desculpa, da maneira, muitas vezes, como nós nos expressamos, tá? Mas são coisas, irmãos, que a igreja não pode ficar calada. Sei, até posso saber o que isso vai se repercutir, mas o que eu falei, não tire, irmãos, não tire nenhuma letra do que eu falei, nenhuma palavra. O nosso Deus, o meu Deus e o teu Deus te revela. O teu Deus não é maior do que o meu Deus, nem o meu Deus é maior do que o teu Deus. Nós seguimos um Deus onipotente, onisciente, onipresente. A igreja está prestes ao seu arrebatamento. E nós não estamos pregando isso. E isso faz parte. Porque Jesus disse, quando ele vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A igreja, irmãos, já começou faz tempo a ser perseguida. E nós estamos de braços cruzados, pregando tantas outras coisas, esquecendo da essência do Evangelho. O povo de Deus sempre foi um povo perseguido por lutas, batalhas, mas Deus tem nos dado vitória em todas as eras. Amém, meus amados?
Quero agradecer aqui a presença de vocês que estiveram aqui conosco, né? Está conosco aqui. Deixa eu passar aqui, começar bem aqui. Teve aqui o Miqueias, né? Teve aqui o Miqueias conosco. A Larissa, né? Que sempre está conosco também pela parte da manhã. Está a Elisiane, paz, um abraço, Dona Marluce. Tá bom? Muitíssimo obrigado aí pela presença de vocês, tá bom, irmãos? E que Deus continue lhes abençoando com ricas sorte de bênçãos vinda do alto. Também está aqui a Lourdes, também conosco, né? Um abração, paz. Então, amados, eu coloquei essa parte, até falei sobre as eleições, né? São coisas, irmãos, que ocorrem em nosso meio, que nós passamos despercebidos, tá? Passamos despercebidos, porque nós não podemos falar de política. Meu irmão, meus irmãos, se nós como igreja não tivermos condição de dominar qualquer assunto, o que é que nós como igreja estamos fazendo aqui na terra? O que é que nós como igreja estamos fazendo aqui na terra? Irmãos, nós devemos dominar como igreja, pela sabedoria de Deus, qualquer tipo de assuntos nós devemos dominar. Porque a nossa sabedoria, ela não vem aqui da terra. Nós somos homens e mulheres inteligentes que Deus nos concedeu, mas a nossa sabedoria vem do alto. E Deus nos dá e não passa em rosto. Tá bem, amados? Quero lhes agradecer. Tá bom? E que podemos outras vezes, se o Senhor nos permitir, estarmos aqui reunidos para a glória de Deus. Tá bom? Graça, paz, misericórdia, amor e bondade da parte do nosso Deus que é vivo. Um abraço a todos. Paz do Senhor.